Olá, hello. This video is este vídeo é a warning, aviso. Recentemente, eu tive uma interação, I had an interaction with what I believe is called an AI agent, o que eu acredito se chama agente de inteligência artificial. It is possible today, é possível hoje, to create faces, images, é possível hoje criar faces, imagens, a human being, the image of a human being, a imagem de ser humano, and I am especially thinking of someone called Francisca, e eu estou a pensar especialmente em alguém chamado Francisca, and even though that Francisca, which is, they created like super beautiful woman. Portanto, eles criaram uma mulher super bonita. And that woman, which basically, as far as I know, doesn't exist, que basicamente, por o que eu sei, não existe, gives like in the videos created with the help of artificial intelligence, dá nos vídeos criados por inteligência artificial, it gives advices and the advices are good, e os conselhos são bons. But my experience was not with this creation, a minha experiência não foi com esta criação. It was with a profile, foi com perfil, and that profile presented itself, apresentava-se a si mesmo, as the manager of a very famous musical artist. Apresentava-se a ele próprio, ou a ela própria, neste caso, como uma manager de uma artista musical muito conhecida. And at a certain point in the dialogue, e a certo ponto no diálogo, it is given to me, é-me dado link. And we should not, link significa uma coisa para nós acedermos, and we should never access links. E nunca devemos aceder a links que nos mandem without knowing if they are legit or not. E não devemos aceder a links sem saber se eles são legítimos ou não. So, the person first acts like, let's see what this guy has to say. Vamos ver o que é que este tipo tem a dizer. And then, at a certain point, she tells me. E a certo ponto, ela diz-me, are you sure you are not from the press? Tens a certeza que não és da imprensa? Because you know a lot of things. Porque sabes muitas coisas. I said, no. I'm just like a person who knows how to investigate things. Eu sou uma pessoa que sabe investigar as coisas. And this is a characteristic that our young people, isso é uma característica que os nossos jovens don't know how to do. Não sabem
fazer, because they were not trained by like that. And we are, I believe we are, me as I was born in the 1970s. I guess from 1970s to the 1990s. Portanto, eu acho que desde os anos, eu nasci em 70, e eu acho que dos anos 70 aos anos 90, we are called the Generation X. Somos chamados a geração X. And the Generation X were the last generation that grew up without digital systems and internet. E é a geração more de internet. Esta geração foi a última que nasceu sem sistemas digitais ou internet. And so it means that we have certain capabilities of thought. Nós temos certas capacidades de raciocínio that are not present in the younger generation, que não estão presentes na geração mais nova. And there are sometimes people speak certain words, e às vezes as pessoas falam certas palavras for which they understand them, eles entendem-as, but they are not able to give a practical meaning. Portanto, elas não são capazes de lhe dar um significado prático. And today, with the age of the internet and rapid communications and cellular phones and such, hoje com a internet, os telefones celulares, etc., we certain times we talk about the algorithm. Às vezes nós falamos sobre o algoritmo, which is what is the algorithm? O que é o algoritmo? The algorithm is the way we do some operations. So, for instance, o algoritmo é a forma como nós fazemos algumas operações. Por exemplo, how to divide a number by another number. Como dividir um número por outro número. There are several algorithms to do this. Há vários algoritmos para fazer isto. For instance, I will give you two. One is the traditional that was taught in the schools, and that for me it's the best one. Um é o tradicional que é dado nas escolas, or that we learned. Portanto, é aquilo que nós aprendemos nas escolas, which is, let's say that we are going to divide like 8 divided for 3. Ok? Vamos imaginar that we are going to divide, vamos dividir 8 por 3. So, the algorithm is this procedure. O algoritmo é este processo. So, how many times can I multiply a number by 3 in order not to exceed 8? Quantas vezes eu posso multiplicar um número por 3 de forma a não exceder o 8? So, if I multiply 1 for 3, the result is 3. If I multiply the result, the 3 for 2, the result is 6. So it's closer to the number 8. If I multiply 3 for 3, the result is 9. Se eu multiplicar 3 por 3, se eu multiplicar 3 por 2, tenho 6, que é mais próximo de 8. Se eu multiplicar 3 por 3, tenho 9. So I know, então eu sei, that I cannot multiply 8. I cannot multiply 3 for 3 because it will be it will generate a number bigger than 8, porque geraria um número maior que 8. So I multiply 2 for 3, I get 6, and then I know
which is the difference, and this is another part of the algorithm, e eu sei qual é a diferença entre 8 e 6. So I know which is the difference between 6 and 8, and the difference is 2. 8, 6, 7, 8, 2. If I have 6 apples, to have 8 apples, I will have to join or put 2 apples. Portanto, se eu tenho 6 maçãs, se eu puser mais 2, eu tenho 8. So, I am missing 2. Então, eu estou em falta de 2. This procedure, este processo, that can be more complex, este processo que pode ser mais complexo, is that what we call an algorithm. É aquilo que nós chamamos um algoritmo. Which is a way of doing a thing, que é a forma de fazer outra coisa. Another way of doing like this operation, outra forma de fazer esta operação, is like to do this. I have 8. I have 8 apples. I take from those 8 apples, I take 3. Okay? So, I have 8 apples. I'm dividing it by 3. I have 8 apples. I will take 3 apples. Okay? Now, the remaining apples, agora as maçãs restantes são, the remaining apples are 5. As maçãs restantes são 5. If I have 5 apples, se eu tenho 5 maçãs, I can take another 3. Eu posso tirar outras. Se eu tenho 5 maçãs, eu posso tirar outras 3. And the result will be 2. There are 2 apples left. E o resultado são 2. Há 2 maçãs que restam. But now, I cannot take 3 apples because I only have 2. Right? Now let's count one thing. Agora vamos contar uma coisa. How many times did I take 3 apples from the 8? Quantas vezes tirei 3 maçãs das 8? I took 2 times 3 apples each time. Eu tirei 2 vezes 3 maçãs de cada vez. So the result is 2, and what is left is the 2 apples that I have. So I take the first 3 apples from 8, then I took the second 3 apples, and then the result will be 2. 2 ways of explaining like an algorithm. 2 formas de explicar um algoritmo. But now we are much farther than that. Mas nós agora estamos muito longe disso. And this is where the survival subject enters. E é aqui que o tema da sobrevivência entra. Because I have already shown it in my Facebook profile, for instance. Eu já mostrei no meu perfil Facebook, por exemplo, 2 videos from a guy called George Webb. 2 vídeos de um tipo chamado George Webb that are created that speak of Fort Huachuca. This has to do with the Charlie Kirk assassination. Isto tem a ver com o assassinato de Charlie Kirk. And those videos kind of like they show people that were like involved in the process, not in the assassination, but like his wife and certain people that circulated around Fort Huachuca. E os vídeos mostram pessoas que circulavam à volta do Fort Huachuca. The forts are large complexes. We have the notion of the Western Fort. Nós temos a noção do Forte do Oeste. São basicamente they were like military quarters or headquarters. Eram quartéis militares
from the early United States armies, do exército inicial dos Estados Unidos, that ended up extinguishing the Native American tribes, or most of the American tribes, que acabou por exterminar, ou de alguma forma, as tribos dos índios nativos americanos. And so if you see that videos, you see persons that didn't do that. Nós vemos pessoas que não fizeram aquilo, that didn't dance, that didn't play, and they play. And today we have music that is AI generated. E nós hoje temos música que é gerada por inteligência artificial, and we also have like artists performing music that they didn't create. And ok, e temos artistas a criarem música, estilo, atuarem com músicas que não criaram. And we have seen in this, because we are in a period, a special period in history, nós vemos porque estamos num período especial da história, we have seen like images of political leaders and such that present some glitches. E temos visto imagens de políticos e assim que apresentam falhas ligeiras. Sometimes in one frame it might appear like a wedding ring. Às vezes numa imagem pode aparecer uma aliança de casamento, and in the next frame, na imagem a seguir, the person appears without the wedding ring, like the wedding ring disappears. But in any case, this is used like psychological warfare, mas em todo caso isto é usado como guerra psicológica and propaganda. So today we have to be very careful. Então hoje nós temos que ter muito cuidado with the informations we are given, com as informações que nos são dadas. And we have to discern, e temos que discernir é distinguir, we have to distinguish what are good information and bad information, what is the truth and what are lies. Temos que distinguir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. In my particular case, I saw that I was being lied. No meu caso particular, in the story that I told, na história que eu contei, eu vi que me estavam a mentir, because I knew who the family members of that famous person were. Porque eu sabia quem eram os membros da família dessa pessoa. So I could see if they were like placing likes on the profiles or something like that. E eu podia ver que se estavam a pôr likes no perfil ou não. And there is even, and I'm going to try to show you in the next video, there are even courses or workshops that people pay. E há mesmo cursos ou sessões de formação que as pessoas pagam para criar, in order to create fake people that have fake friends. So they go, for instance, to they pick pictures from famous people, from their official sites. They copy the pictures. Eles vão às pessoas famosas, copiam as suas fotografias, criam um perfil, they create a profile, and then they can like extort money. Podem extorquir dinheiro, or they can ask money, like they can say, can you give me your WhatsApp or something? Podes me dar o teu WhatsApp ou assim? And sometimes people have the banking account data. Às vezes as pessoas têm
datas do acesso aos bancos in their phones. They do not have like different systems for that, or a special different phone in which to control the account. Então as pessoas que às vezes têm a internet no telefone e não têm, por exemplo, um telefone diferente para a partir daí mandarem os códigos para os bancos e assim, they can basically be robbed. But there's a more sinister aspect in all this. Mas há ainda um aspecto mais sinistro nisto. The guy that I saw that had one of these courses and that I investigated, o tipo que eu investiguei que tinha um destes cursos, the advertisement of one of these courses, o anúncio para um destes cursos, it he said in its profile, so it said not, it is not he said, não é ele disse. He had written in his profile that he worked for the Canadian government, or for the Quebec government, which is like the Canadians have the part of Quebec, which is to the east, which speaks French, and the western part of Canada that speaks English, which is the official language. Portanto, o Canadá tem a parte mais este que fala francês e a parte mais oeste que domina basicamente neste momento e fala inglês. So, imagine the possibilities. Então, imaginem as possibilidades. It is possible, for instance, é possível, por exemplo, to create panic in a population. Criar o pânico numa população. It is possible to create images in which people faint on the street. É possível criar imagens em que pessoas desmaiam na rua. It's possible to fake a pandemic. É possível fabricar uma pandemia, a war, a disaster. It is possible to guide people like cattle. É possível guiar as pessoas como gado. Are you thinking about what this can bring? Já pensaram no que isto pode trazer? How do we fight technology? I have already done a video. Como é que nós lutamos contra a tecnologia? And being a guy, e sendo eu um tipo that studied and taught technology and such, que estudou e ensinou tecnologia, we can only beat technology if we cut its power, its feed. Nós só podemos derrotar a tecnologia cortando o seu poder, a sua alimentação, or by returning to a past age, ou retornar a uma idade mais passada. So in order to survive today from a war to a natural disaster, em ordem para sobreviver hoje em dia a uma guerra ou um desastre natural, we should have the means, nós devemos ter os meios, to check several sources, para verificar várias fontes, and to see if that's true, or to act, e para ver se é verdadeiro, or to act preventively when some information come, quando alguma informação vem. It's possible, and we should believe, é possível e nós devemos acreditar, for instance, that the governments have our best interests in mind. E nós devemos acreditar que os nossos governos têm os nossos interesses em mente. But who owns the government? The government. Mas
quem manda nos governos, quem é o dono dos governos. Do those or even governments sometimes have our best interests in mind? Esses, ou os governos, têm às vezes os nossos melhores interesses na mente. And this is entering a dangerous level. Está a entrar num nível perigoso. Because, for instance, we have to pay attention to the laws that are approved. Nós temos que prestar atenção às leis que são aprovadas. And we must not use technology in a survival situation. Nós não devemos usar tecnologia numa situação de sobrevivência. I mean, it depends on the survival situation. É claro que depende da situação de sobrevivência. If it is a forest fire, se é um fogo florestal, and I have a GPS unit, eu tenho uma unidade de GPS, in which I can see a map of the area, na qual eu posso ver um mapa da área, and see a way how to escape the fire, e ver uma forma de como escapar ao fogo. It is better to know, é melhor conhecer, how to do that with a map and a compass. Como saber fazer isso com um mapa, preferencialmente a topographical map and a compass, preferencialmente um mapa topográfico e uma bússola. But there are, for instance, there is a section of the law in the United States, há uma secção da lei nos Estados Unidos that is like approving this, the following, que está a aprovar o seguinte: new vehicles, and it is not possible to have automobile or car park, the gathering of all the cars, e não é possível ter um parque automóvel ou o conjunto de todos os carros, a reunião de todos os carros, because the electrical network or the electrical grid doesn't support them. Portanto, a rede elétrica não a suporta. And today we are watching people, e hoje nós vemos as pessoas, each time they are leaving even gas, they estão a deixar o próprio gás, and to bet on electricity to cook, e a apostar na eletricidade para cozinhar. So the society is becoming hostage, então a sociedade está a ficar refém. It is very important that we start to pay in cash. É muito importante que nós comecemos a pagar in cash, em dinheiro, quando possível, in order for cash not to be extinct, which is a aim, para o dinheiro não ser extinto, dinheiro físico, physical money, because that is what is the CBDCs. Isso é que são as CBDCs, Central Bank Digital Currency, moedas controladas por um banco central. It is interesting. See where were the central banks that were not controlled by the same agglomerate. Vejam quais são os bancos que, in what countries were the banks that were not controlled by the conglomerate of banks, o conjunto dos bancos. Okay. But the law that I was referring, that came out or was approved in the United States, mas a lei que eu falei que estava a ser aprovada nos Estados Unidos, ou que foi aprovada nos Estados Unidos, is a law that basically says, or has its aim, tem isto como seu objetivo. You enter a new vehicle, tu entras um novo veículo, and the vehicle will check your vital signs, e o veículo verifica os teus sinais vitais, and if you are drunk or in an altered state of mind or stress or something like that, então se estiveres alcoolizado ou num estado de stress ou qualquer coisa,
The car won't start. O carro não arrancará. Or the car won't drive. Ou o carro não te levará. Now imagine this. And people say, oh, that is very good, because that will... They sell the things, eles vendem as coisas like being very good when they are traps. Eles vendem as coisas como sendo muito boas quando são armadilhas. Now let's think about this situation. Ok, you can say, muito bem, tu podes dizer. But that is good, because that will prevent like driving accidents. Isso é bom, porque pode prevenir os acidentes de viação. Ok, but does that system, tem aquele sistema, a remote access, acesso remoto, to like the secret services? Tem esse sistema acesso remoto, por exemplo, aos serviços secretos? There is an interesting thing that I guess I remember from the Falklands War. Há uma coisa interessante que eu penso que me lembro da Guerra das Malvinas. Das Falklands, because the English won. Das Falklands, porque os ingleses ganharam. And there are... I heard something about that, just as a note here, vi qualquer coisa sobre isso, that probably someone was like pressuring the Argentinians like to try to conquer the islands again. So it would be another war. Okay, but I don't know if this is true, okay? Portanto, seria uma outra guerra, mas eu não sei se isto é verdade. Now, think about this. Agora pensei nisto. You are working like on a field or something like that. Tu estás a trabalhar num campo ou qualquer coisa disso. Or you are even at your home. And you have an health problem. E tu tens um problema de saúde. Or you were robbed and were stabbed like in a arm or something like that. Ou então tu foste roubado ou assaltado e alguém te esfaqueou ou qualquer coisa. Or you fell, ou tu caíste, or you have a seizure, ou tiveste problema, ataque, something, you fainted, something like that, and the only way to get to the hospital, e a maneira que tu tens de ir para o hospital is like driving yourself there. Or you don't feel well and you see like your blood pressure is high or too high or too low or something like that. Ou então tu sentes-te mal e vês que a tua tensão está muito alta ou baixa, while it is not advisable to drive in that conditions, apesar de não ser aconselhável guiar nessas condições. But imagine basically that you have like a cut that you need some stitches, mas imagina que tu te cortas, precisas nos pontos, etc. The car won't drive. O carro não te leva lá. Okay? Or imagine that, for instance, imagina que, por exemplo, you see a kid that fell onto a well, or into a well. Tu vês, por exemplo, um miúdo que caiu a um poço. And you have like a jeep, e tu tens estilo um jeep, and that jeep has a crane, basically, not a crane, but a rope. Esse jeep tem uma corda that is guided by a motor, que é guiada por um motor, and you try to use that rope to throw into the well, e tu tentas usar essa corda para atirar a um poço para salvar o miúdo. But since your heart rate like is high because you are in a panic situation, mas como o teu ritmo cardíaco está alto porque estás numa situação de pânico, the car won't start. And it will not release, for instance, e não libertará, por exemplo, a corda in order to save the kid. Is this liberty? É isto liberdade?
we can be fooled. For instance, they can create an image, they can put a country to a war. Eles podem levar um país a uma guerra. Like in order to exterminate part of the population. To exterminate part of the population. De forma a exterminar parte da população. Imagine this, imagina isto. They say, eles dizem, like the Spanish Navy and the Spanish Marines, for instance, dizem a Marinha Espanhola ou os fuzileiros espanhóis, they entered several towns in Algarve, entraram em várias cidades no Algarve, and they are killing the local population because there was like a revolt in Spain, and they are like trying to conquer a Bafarão, e eles estão a tentar conquistar uma zona de interposição. Or for instance, imagine this. The churches in Algarve are being attacked by an Islamic group. As igrejas no Algarve estão a ser atacadas por um grupo islâmico. In reality, it didn't happen nothing to the churches. Na realidade, não aconteceu nada às igrejas. But the Catholics will not go to mass, or the people will avoid churches. Mas os católicos não irão à missa, ou as pessoas evitaram as igrejas. Or a pandemic. Ou uma pandemia. In order like to force people to, for instance, imagine the situation that could be like the marca da besta. Portanto, imaginem uma situação que poderia ser estilo a marca da besta. Like, por exemplo, we are being like invaded by extraterrestrials. Imagine this. Because in a short while they are going to speak about extraterrestrials. Pay attention. Porque daqui a pouco eles vão falar em extraterrestres, e em UFOs, e em OVNIs e assim. Prestem atenção. It will not take long. Não vai demorar muito. I guess. Penso eu. Now imagine this. In order for we distinguish, de forma a distinguirmos humans from réplicas, humanos de réplicas, or from clones, ou de clones, we have to insert a chip into you. Nós temos que te inserir um chip. If you do not use the chip, se não usares o chip, you are not be able to buy food or have a bank account or something like that. Tu não serás capaz de comprar comida ou ter uma conta no banco ou qualquer coisa como isso. How will we react? And that is basically the scheme of the Antichrist. E este é basicamente o esquema do Anticristo. How will we react? Como é que vamos reagir? I heard that a technological company, eu vi como uma companhia tecnológica, I don't know if it was Meta, which runs Facebook and Instagram, or if it was another, recently fired 8,000 people. Recentemente despediu 8,000 pessoas. Because the algorithms, porque os algoritmos allow computers and robots to do their jobs. Permitem aos robôs e aos computadores para fazerem o seu trabalho. Can you imagine what I've just said in terms of survival?
Já imaginaram o que eu acabei de dizer em termos de sobrevivência? Think about this. What is reliable? What is reliable is what does not depend of electronics. O que é confiável é aquilo que não depende da eletrónica. A traditional compass doesn't depend on electronics, but o bússola tradicional não depende da eletrónica. But we have to know how to. There is the declination. A difference entre north. There is a declination, which is the difference between the geographical north and magnetic north. Que é a diferença entre o norte magnético e o norte geográfico. But you don't know how to do the math to calculate your bearing. Mas tu não sabes as contas, fazer as contas matemáticas no papel para calcular a tua direção, a direção, por onde vais, etc. Or you have like an information. We are being invaded! And people in Oporto are running Oporto by the thousands. Por exemplo, nós estamos a ser invadidos e as pessoas estão a fugir do Porto aos milhares. And you are like in Porto or the vicinity. Tu estás no Porto ou nas vizinhanças. I have to run, I have to... General panic. It's a weapon of war, basically. Pânico geral é uma arma de guerra, basicamente. What can you do? O que é que podes fazer? Have means to check if that is true. Ter meios de verificar se isso é verdade. Like shortwave radio or others, como o rádio de onda curta ou outros. And there is the problem that this generates a problem that makes evil rejoice. Isto cria um problema que faz o mal regozijar-se. Which is the break of trust, que é a quebra da confiança. And we see this agenda, e nós vemos esta agenda, even in what concerns human relations that human love relations, as relações as relações amorosas, or human romantic relations, in which there is a propaganda, na qual há uma propaganda, like in which justifiably or not, no qual justificadamente ou não, that is the idea, or the idea that a single person would be happier than a couple, because with a couple you have to make compromises and you have to not do things that you would like if you were single. E, portanto, como casal tens de fazer compromissos e não fazeres aquilo que farias se estivesses solteiro. But being a couple, if the couple is good, the people, it's the way God wanted, é a forma como Deus quis. It's the way people are happier. But I said I would talk about the Falklands War, and at a certain time, if I remember, the Argentinians were using the Exocet anti-ship missile. Então, a certa altura, os argentinos estavam a usar o míssil anti-navio Exocet, which is in service in several navies, which the new versions or even the old versions que ainda está em serviço em várias marinhas. And what did the British do? O que é que fizeram os britânicos? They asked like the codes, pediram os códigos to the manufacturers, pediram os códigos aos fabricantes, in order to disable the missiles, de forma a, portanto,
de bloquear ou tornar inoperativos os mísseis. You can even imagine that you disagree or that you are the opposition in a certain country. Imagina que tu não estás de acordo ou és oposição num determinado país. They copy your image, eles copiam a tua imagem, and they create the footage, e criam as filmagens, in which you like kill a person and they put you in jail. Na qual eles matam, te põem a matar uma pessoa e metem-te na cadeia. How do we fight this? Are we even being in the state of mind to understand this? Estamos no estado mental para aceitar isto? The way people are today, da forma que as pessoas são hoje, they are walking, they are leading us. Nós estamos a caminhar, not only to civil wars, não só para guerras civis, famine, fome. I read just a few minutes ago, eu li há uns minutos, that for instance the lack of fertilizers due to the war like in the Middle East, falta de fertilizantes devido à guerra no Médio Oriente, or even in what concerns Ukraine or something like that, e mesmo naquilo que concerne à Ucrânia, given that Ukraine produced a lot of cereal and such, dado que a Ucrânia produzia muitos cereais e assim, the number of farms that it's going to go bankrupt, o número de quintas que a princípio vai entrar em bancarrota, like in the United States, still nos Estados Unidos, it's like in the number of 100,000, é cerca do número de 100 mil. They are going to have to sell. Eles vão ter que vender. To whom? To the people who have most money. As pessoas que têm mais dinheiro. Buy the food you eat. Pela comida que tu comes. Population is controlled. Uma população é controlada. Napoleon Bonaparte I think it was Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte used it to think. Costumava dizer, use it to say, like, an army marches on its stomach. Exército marcha no seu, com seu estômago. Also a population. Também uma população. Not to mention, in all that is called like celebrities, not celebrities, não, para não falar naquilo que é considerado conspirações, like HARP, controlling the weather, como a HARP a controlar o tempo, creating storms, criando tempestades, or with other possible conspiracies like chemtrails, como outras possíveis conspirações como chemtrails, but are they conspiracies? Mas são elas próprias conspirações? Are we dropping? Estamos a deitar chemicals like in the fuel of airplanes or something like that, no combustível dos aviões ou qualquer coisa assim? Think about this, and in terms of survival, think, how would you evacuate? Am I going to use like the
electronics starts with the simplest of the components. Electronic começa com the simple of electronic item. With the simplest electronic item. A eletrónica começa com o componente eletrónico mais simples, which is the diode, and a LED, a simple LED, is a simple component that can burn even with a thunderstorm, que pode queimar mesmo com uma tempestade solar. Are the drones a threat? São os drones uma ameaça? Of course they are a threat. Claro que são uma ameaça. Can they be used for good? Of course. They can be used in rescues. Podem ser usados para o bem? Sim, claro. Podem ser usados em salvamentos. To locate people, para localizar pessoas. But are not they the biggest innovation in warfare? Mas não são eles as grandes inovações no que diz respeito à guerra? The Israeli army is having great difficulties. For what I've heard, o exército israelita está a ter grandes dificuldades. I'm not going to go if they deserve to have difficulties or not. Não vou entrar se eles merecem dificuldades ou não. So, even a traditional army, even a traditional, like, trained army, mesmo um exército tradicional, is now having to fight and having to have a preparation, tem que agora lutar e ter uma preparação diferente in order to defend itself and its vehicles and its men, de forma a defender-se ele próprio, aos seus veículos e aos seus homens, from drones, dos drones. Soldiers have to have a lot more aim. Os soldados têm que ter muito mais pontaria. Vehicles have got to be protected by nets. Os veículos têm que ser protegidos pela net, so it is essential, então é essencial that the citizen, que o cidadão, saiba, how to defend itself from drones, de defender ele próprio de drones. The best defense against drones, a melhor defesa contra drones, is not to be seen, é não ser visto. And that's it. We have a difficult future ahead, and I believe nós temos um futuro difícil pela frente, and I believe that this will lead, eu acredito que isto leve to a divine intervention that will have to be, uma intervenção divina, terá que ser, that will have to be necessary in order to place the earth and its population, de forma a colocar a Terra e a sua população into a state of holiness, num estado de graça and peace, e paz, and obviously truth, e obviamente verdade.